deixar estamos aqui, certo? Agradecer a todas as irmãs e dizer da alegria e da felicidade que é, e principalmente da responsabilidade, que é trazer a mensagem da palavra de Deus, né? Vocês não têm noção do que é estar aqui na frente, né? Que uma coisa é você vir para um encontro, só assistir, participar, sabe? E outra coisa é você estar aqui. Então é uma responsabilidade muito grande. E nessa tarde nós vamos estudar sobre o bom perfume de Cristo, né? A temática do nosso encontro esse ano é falando do perfume. E nesta tarde nós vamos ver sobre qual é o seu cheiro, né? Eu acredito que todas, antes de sair de casa, tomaram aquele bom banho, passaram o melhor perfume que vocês tenham em casa. Ai, sou desastrada, porque assim, eu não sei se algumas sabem, mas eu sou professora, então eu gesticulo muito e ando. Aí eu tava até brincando com Luciana, qualquer coisa, eu pego o microfone, vou sair andando dentro da igreja. Porque ficar parada até em casa, eu tava ensaiando na frente de uma mesa, mas não a questão assim da mensagem em si, era de me controlar, de ficar só nesse espaço aqui. Então, qualquer coisa, se o microfone cair, vocês já sabem. Vou até afastar um pouquinho. Então, assim, como eu falei para as irmãs, eu acho que todas escolheram o melhor perfume. Desde o mais simples, certo? Que alguém pode dizer, mas eu não tenho um perfume caro. Mas você usou aquilo que você tinha de melhor. Aquilo que você queria exalar, queria transmitir para as outras pessoas. Que era o perfume, né? Então, na nossa vida espiritual, nós temos também que estar exalando, principalmente os que são crentes. E tem essa responsabilidade de estar exalando o perfume de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 17. Já foi lido nesta tarde, mas vamos repetir muitas coisas. Inclusive, até o versículo que Luciana usou no início, né, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu disse, meu Deus do céu, eu até comentei com manhã. Ela pegou o meu versículo, que era o meu versículo que eu ia utilizar na oração, mas também não tem problema. Nós não vamos pecar por não deixar de falar, mas, certo, vamos estar repetindo, porque através da repetição é que a gente está sempre aprendendo, né? Então, até aqui nos ajudou o Senhor, porque se a gente fosse dizer assim, cada irmã, qual foi um momento dessa semana que você pensou, eu não vou para cá, não vai dar certo, eu vou desistir. Se cada um fosse, eu fosse dar uma oportunidade, ia aparecer muitos relatos de que a gente não iria participar, certo? E aí a gente vai ver também que é a questão de não olhar para trás, né? E sim para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Então, assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. E por isso estamos alegres, estamos aqui na casa dele para agradecer e louvá-lo da melhor forma possível, certo? Espero que Deus possa estar nos abençoando, possa estar fazendo que cada uma de vocês possa estar de mente e coração aberto para receber a palavra de Deus, que é muito importante. Esse estudo, assim, ele falou muito para mim, no quesito, assim, de alguns pontos. Porque a gente pensa assim, ela é crente, não sabe de tudo. Não sabe de tudo. E tem coisas que você lê, mas tem um momento, assim, que aquela palavra, você diz, meu Deus do céu, eu já li tanto e nunca tinha visto isso na Bíblia. Então aconteceu comigo, certo? Então vamos lá, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16, que é o nosso texto base da mensagem. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheio de morte para a morte, mas para aqueles cheio de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então aqui no primeiro versículo, certo? Que é o versículo base da nossa mensagem, nós vamos destacar 3 palavras que são palavras essenciais e importantes. Perfume,
salvar e perder. Nos que se salvam e nos que se perdem. Aí eu fui para o dicionário para procurar saber o que é que o dicionário diz sobre perfume, né? E descobri tanta coisa que eu não sabia. Se sabia, assim, passa despercebido. Mas deixa eu dar só a definição, depois eu falo. Emanação agradável ao olfato, que exala os corpos aromáticos. Aroma, odor, cheiro agradável. No sentido figurado, lembrança agradável. Uma das coisas, como eu falei para as irmãs, né? Questão do cheiro. Eu descobri que o perfume está dividido em 3 categorias. Eu não sabia. Não sei se é ignorância minha, não sei se alguém aqui já sabia. Notas de cabeça, notas de corpo e notas de fixação. Eu não sabia que existiam essas 3 categorias de perfume, mas existem, tá? Aí qualquer coisa depois a gente se aprofunda. E salvar. Primeiro a definição de perfume, né? Lembrança agradável. Uma lembrança agradável. Você, quando veio hoje para aqui, você quer exalar, quer mostrar que passou um perfume, um agradável aroma, certo? E vocês já tiveram a experiência de passar por alguém e você só falta botar os bofos para fora? Porque eu tinha um aluno, não vou citar nomes, né? Vai que ele esteja assistindo, misericórdia. Olha, é grave, viu, a situação daquele menino. Eu acho que ele tomava banho e não usava nada. Aí você pensa aí, o cheiro de suor de um adolescente, curtido o dia todo, e no outro dia, vamos dizer, ele tomava banho, lavava o cabelo, porque ele chegava com os cabelos molhados. Mas o cheiro, ele, professor, aí dava aquela cama. Você tem que respirar fundo, porque era um aroma agradável. Até que alguém teve que chegar para ele, sabe, desagradável. Agradável não, né? Até que alguém teve que chegar para ele e dizer, meu filho, você precisa tomar banho. Eu tomo banho. Não, mas não é só o banho, tem que ser com algo que traga uma lembrança agradável. E não uma lembrança. Você está percebendo que seus amigos estão se afastando, por quê? Porque era a lembrança desagradável, do mau cheiro que ele exalava. Talvez ele não fizesse aquilo de propósito, não sei se era intencional ou não. Mas ele não tinha um bom cheiro. Ele não tinha um cheiro suave, um cheiro agradável, que é isso que Deus quer de nós, né? Vamos para a segunda palavra, né? Salvar. Aí eu fui buscar lá, também no dicionário, tem lá. Livrar, libertar, resgatar, conservar, manter, redimir. Jesus Cristo, né? Isso aqui, quando eu terminei de ler, Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos livra de onde? Do fogo, do inferno. Jesus Cristo é quem nos liberta. Jesus Cristo é quem pode nos resgatar, certo? No meu caso, já sou resgatada, né? Jesus Cristo é quem nos conserva, que mantém e que redime. Mas pronto, Jesus Cristo. É perfeita essa definição aqui. E a última, de perder. Aí eu peguei lá, deixar, esquecer, largar, falhar, fracassar. No sentido bíblico, nos que se perdem, deixar de receber a salvação. Esse é um ponto assim fundamental, deixar de receber a salvação. Olha, isso é uma coisa assim que a decisão nesta tarde, se tem alguém aqui que não é salvo, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Porque Jesus Cristo é quem pode te salvar. E você vai descobrir qual é o seu cheiro. Se você é salvo, você tem o cheiro de Cristo, a fragrância de Cristo, o bom perfume de Cristo. Você tem que exalar isso para as pessoas. Se você é salvo, agora se você não é, você precisa começar, certo, a exalar este perfume. E você só pode se você receber a Jesus Cristo como Salvador. Não deixe para depois, porque a gente não sabe o que é o depois. Essa semana aconteceu 2 episódios, vou contar bem rapidinho, para não passar aqui na mensagem, né, que consegui 4 folhinhas para falar, viu? Fora o que eu falo, mas eu vou tentar me controlar. Um dos episódios é que um rapaz jovem, acho que menos de 30 anos, não sei,
ele foi baleado. E aí uma das minhas alunas comentando, professora, quando ele foi baleado, ele disse, por favor, me salve, me ajude. Eu tenho um filho, eu estou esperando o nascimento de um filho meu. Passou-se, né? Foi prestado socorro, foi para Campinas e tudo mais. Só que aí, essa semana ele faleceu, né? E aí, na hora que eu estava chegando na sala dos professores, aí uma professora estava conversando com outra e disse assim, tomara que Deus coloque ele num bom lugar, consiga perdoar, que ele tenha misericórdia e consiga perdoar os seus pecados. Gente, essa decisão vocês têm que fazer em vida, não é depois que morre. Depois que morre, acabou. É triste, mas é a realidade. Depois que morre, não tem perdão. Porque você imagina só, Jesus Cristo, ele não poupou a vida do seu único filho. Quem é mãe aqui sabe, certo? Que você não tem coragem de dar a vida do seu filho por ninguém. Nem pela melhor pessoa do mundo. Eu acho que você não teria coragem de dar. Mas Deus fez isso com o seu filho Jesus Cristo, para morrer numa maldita cruz. Ele se fez maldito por nós. E aí você querer que depois da morte ainda tem uma segunda chance. Tem não, viu? Tem agora. E a gente não sabe qual é o dia da sua morte. Porque você sabe? Eu não sei. Eu estou vivo aqui, pregando, mas de repente eu posso ter algum problema aqui, sei lá, morrer. Tristeza para os que ficam, que devem chorar a minha morte. Mas para mim, minha gente, eu acho que eu tenho a imagem assim na minha cabeça, aquela de Estevão, né? Vendo os céus se abrindo e Jesus lá debaixo, estendido a mão para me receber. Então, que imagem mais linda? Essa é a certeza que eu tenho. Da minha. Eu só posso falar por mim, que sou salva. Agora, cada um, sabe, fale por si. Não saia daqui desta noite sem saber para onde você está indo. Sem saber qual é o teu cheiro, se é de vida ou se é um cheiro de morte. Se for cheiro de morte, é bom procurar buscar a Deus e passar a ter um cheiro de vida, a exalar este bom perfume, né? Eu coloquei também aqui qual é a função do perfume, né? Quando a gente usa um perfume, a gente espera alguma coisa dele, né? No mínimo que se espera é que você vai exalar aquele perfume. Tem alguns irmãos lá na igreja que quem senta na frente, quando chega lá na porta, a gente sabe quem é. Pelo menos eu sei. Não é pelo andado, não é pelo boa noite, é só pelo perfume que a pessoa utiliza. Então quer dizer, ele está exalando o perfume dele, não de Cristo. Isso aí é só uma comparação que eu estou fazendo, certo? O perfume que ele está usando para espalhar no ambiente. Né? Que, assim, donas de casa adoram, quando terminam de arrumar a casa, botar um bom ar, né? Um aromatizante de ambiente no banheiro. Quem não usa, né? Isso para quê? Qual é a função daqui? Para deixar o perfume, deixar o banheiro ou o ambiente cheiroso, né? Então, assim, a função do perfume é proporcionar uma agradável e duradoura fragrância de aroma. Será que o nosso cheiro é um cheiro agradável a Deus? Vocês já pararam para se perguntar, será que o meu cheiro é um cheiro que agrada a Deus? E a gente tem que fazer essas reflexões. A gente tem que vir para a igreja, tem que escutar a palavra e tem que refletir nela. Será que eu estou exalando um cheiro que agrada a Deus? Vamos ler Efésios 5:2. Efésios, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Tá vendo? Em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Será que o seu cheiro é um cheiro que agrada a Deus? Vamos ver exemplos de mulheres na Bíblia
que exalaram o bom perfume de Cristo, né? Que tiveram um cheiro de vida, né? Que a sua vida estava demonstrando o perfume de Cristo. Das mulheres que eu escolhi, uma foi Esther, a segunda foi Ruth e a terceira foi Raabe. Certo? Essas 3 mulheres, poderíamos falar de muitas outras mulheres, mas só essas 3 é suficiente para essa tarde, né? São 3 exemplos. E aí eu estava, até na hora que estava selecionando, eu separei os cheiros de morte e os cheiros de vida. Primeiro nós vamos ver os cheiros de vida, depois nós vamos ver o cheiro de morte. E até eu disse, não, dois exemplos de cheiro de morte já está de bom tamanho, porque para mostrar erro, não precisa, a pessoa não precisa nem mostrar, certo, o erro dos outros. É fácil de se copiar erro, certo? Então não precisa ninguém estar mostrando. Vamos ver Esther, né? Quem era Esther? Uma bela jovem, de presença formosa, de grande sabedoria. Muitas foram as mulheres que corajosamente e em sacrifício da própria vida lutaram para ser útil ao Senhor. E assim mostraram o bom perfume de Cristo. Dentre elas, nós vamos ver Esther, né? Uma jovem que arriscou a sua vida por amor ao Senhor e ao seu povo. Ela, por ser casada com um rei, ela só poderia chegar na presença do rei se ela fosse convidada pelo rei. Não é porque ela era a esposa, que ela era a rainha, que ela podia chegar a qualquer momento. Mas aí eu vou ler para as irmãs entenderem. E em casa, vocês ficam para fazer a leitura, certo? Daqui a pouco eu vou ler Esther 7:3, mas aí vocês podem ler todo o livro de Esther. Pequenininho, dá para reservar um tempinho e fazer as leituras. Jovem que arriscou a sua vida por amor ao Senhor e ao seu povo, ao saber que estava havendo uma conspiração contra o seu povo. Amã, o homem mais importante do rei, por odiar Mardoqueu, preparou uma conspiração contra os judeus. Esther jejuou, orou e arriscou a sua vida, comparecendo diante do rei, pedindo a ele pelo seu povo. Comparecer diante do rei sem ser convidada, mesmo sendo esposa e rainha, era arriscar a vida. O rei recebeu e concedeu o que seu coração tanto desejava, que era salvar o povo dela, que ela era judia e ela estava querendo salvar, certo, o seu povo, e conseguiu. A palavra de Deus nos diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Deus literalmente mudou o coração do rei e ele recebeu Esther com muita alegria, sendo feita assim um instrumento para salvar o povo judeu. Então ela foi usada por Deus. A gente pode usar ela como um exemplo de fidelidade para com Deus, que ela poderia... Ela sabia que ela comparecer perante o rei, ela poderia perder a vida. Mas mesmo assim, ela não fraquejou em nenhum momento. Ela foi até a presença do rei e pediu pela sua vida e pela vida do seu povo. Então Deus abençoou grandemente. A segunda é Ruth, certo? Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te abandone, nem deixe de te seguir. Sim, eu disse que ia ler Esther, né? O versículo de Esther. Espera aí que eu pulei. Voltando, Esther 7:3. Aí quem quiser pode anotar em casa fazer a leitura. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a vida como a minha petição, e o meu povo como o meu desejo. Então isso aqui mostra a petição dela, pela vida dela e pela vida do seu povo, né? E Deus honrou esse pedido dela.
A segunda, certo? Diz assim, Ruth, porém, disse porém Ruth, não me insistas para que te abandone, e nem deixe prosseguir, porque aonde quer que fores, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu li Ruth 1, certo? Versículo 16. Isso é um texto que é muito usado também em casamento. Eu não sei se alguns irmãos já presenciaram esse versículo em casamento. Eu já vi, né? Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é um símbolo no casamento, de fidelidade. E aqui também era a fidelidade de Ruth, certo? Com a sua sogra. Porque ela perdeu a sogra, ela perdeu o marido, certo? E aí ela não abandonou a sogra. E ela não teve, como nós vamos ver, ela não foi criada, ela não recebeu uma educação judaica, né? Eu até coloquei aqui, Ruth nasceu em uma família pagã. Sua criação não envolveu aprender a lei de Deus, nem tinha referências às promessas divinas de redenção. Então ela não foi criada sabendo da palavra de Deus. Nunca foi ensinada sobre a verdadeira adoração, sobre viver piedosamente, sobre as promessas de Deus. Ela não, vamos dizer assim, ela não abandonou a sua fé. Ela creu, né? A fidelidade de Ruth para com Noemi é bela, mas ela, acima de tudo, foi fiel para com Deus de Noemi. Ruth não está simplesmente dizendo que vou ficar e cuidar de você até morreres. Mesmo depois da morte, da morte de Noemi, ela ficará com o seu povo. Ela irá habitar entre os hebreus. Ela irá ser um deles, pois agora ela conheceu esse novo Deus. E é uma mudança de fidelidade de coração. E essa é o sentimento. Esse deve ser o nosso sentimento de fidelidade para com Deus. Quantas vezes nós somos infiéis, né? Deus é tão bom, Deus é tão fiel conosco, e muitas vezes a gente falha nas pequenas coisas para com Deus, né? A gente poderia citar aqui N exemplos de infidelidade na vida de um crente, né? E aí isso é um exemplo para a gente, né? Ela passou a fazer parte de um povo que não era dela. Passou a amar a um Deus que não era o dela. Então vocês por aí têm a noção do que é, certo? Do que é ser uma mulher como ela, que piedosamente apresenta o bom perfume de Cristo, né? E mostrando como Deus providencia tudo. É uma história muito bonita, a história de Ruth. Então, em casa também, dever de casa, estudar a história de Ruth. Parece que eu esqueci de trazer a de Raabe. Mas aí eu falo um pouquinho. Eu não anotei tudo, fez tudo bonitinho, mas tem que faltar uma coisa, né? Mas não, eu falo. Eu lembro do que eu escrevi. A terceira seria Raabe, certo? Ela foi uma mulher que, vamos dizer assim, ela protegeu, vamos dizer, os espiãs que foram mandados por Josué, certo? Então, ela salvou eles. Ela ajudou o povo, certo? Vamos dizer assim, o povo de Deus. E ela fez uma promessa. Ela fez um pedido a eles. Eu ajudo vocês, mas em troca, vocês vão ter de me proteger, salvar a minha vida e salvar a vida da minha família. E assim foi feito. Ela poderia ter sido descoberta, ter sido morta, ela e a família, mas aí Deus
é muito poderoso. E aí salvou. E ela foi uma mulher que pela fé, certo? Ela foi salva. Ela protegeu o povo de Deus. E aí ela vai aparecer na galeria da fé. Como, vocês sabem que é uma meretriz, né? Uma mulher, vamos dizer assim, seria a PUTA, para vocês juntarem as sílabas, seria aquela que roda a bolsinha, né? Mas mesmo assim, ela foi abençoada e ela vai aparecer lá em Mateus capítulo 1, certo? Na genealogia de Jesus Cristo. Ela aparece dentro da genealogia de Jesus, ou seja, ela está na descendência de Jesus, tanto ela como Ruth. Foram mulheres, certo? Que, vamos dizer assim, que elas foram tão abençoadas que estão dentro da genealogia de Jesus. Então a gente precisa, sabe? Como essas mulheres precisa ter o conhecimento da fragrância de Cristo. Eu queria que as irmãs abrissem, se não fecharam, né? Em 2 Coríntios 2, foi lido nesta tarde, mas a gente vai repetir. Eu até tinha feito umas perguntinhas lá, mas tem nada não, eu lembro. E precisamos ter o cheiro de Cristo, ter as marcas de Cristo, né? Ter o cheiro do conhecimento, o cheiro da fragrância de Cristo. Ter o cheiro como essas mulheres exalaram o perfume, com seus exemplos de fidelidade, de amor, certo, a Cristo. Que até arriscou a sua própria vida por Jesus Cristo. Eu não vou nem perguntar aqui quem era que tinha coragem, né? Lembrei também de uma leitura de uns relatos de testemunho de alguns irmãos que morreram na fogueira por amor a Cristo, né? E muitos deles, quando estavam sendo queimados vivos, certo? Eles faziam assim para os outros, que são como que eles fiquem firmes. Eu estou sendo queimado, mas dá para suportar. Como bem Luciana falou no início, certo? Deus não promete, Ele promete nos dar paz. Mas isso não quer dizer que a gente vai viver eternamente em paz. Porque senão Ele não teria dito lá em João: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então a gente não pense porque é crente, vai viver, ter uma vida balançando no arqueiro, tomando água de coco, naquela paz, sem ter nada para fazer. Não pense isso não, que é errado, viu? Não pense não, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. E dá para viver em aflição e ter a paz em Jesus Cristo. Porque as aflições não é para, vamos dizer, tirar a sua paz com Jesus. Talvez seja para lhe aproximar mais de Deus. Aí é só dar uma olhada nos exemplos dos apóstolos de Jesus. O quanto que cada um sofreu. Que morreram apedrejados, que levaram... os romanos são tão bons, então a condenação por varada era 40. Mas eles eram tão misericordiosos que só davam 39. Você já levaram pelo menos uma varada em nome de Cristo? Eu acho que na segunda desistia. Mas assim, tá lá o testemunho. Tá aqui, ó, na Bíblia, certo? Na palavra de Deus. E eu creio nela. Você crê? Aqui diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então tem bom ânimo, dá para suportar. Se eu fosse contar as aflições passadas somente esta semana, talvez eu não estivesse nem aqui. Talvez eu não estivesse nem aqui pregando. Mas eu não vou fazer como o mau exemplo que a gente vai ver agora, né? Que é de Jezabel e da mulher de Ló. Uma olha para trás, a outra é má de coração, certo? Ela vai exalar o cheiro de morte. Mas vamos ler o versículo que eu disse lá de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós,
Manifestar em todo lugar a fragrância do conhecimento. Manifestar em todo lugar a fragrância do conhecimento. Essa fragrância do conhecimento você só vai ter se você tiver Jesus. Se você não tiver Jesus, você não vai ter essa fragrância do conhecimento, infelizmente. É a mesma coisa de eu ter um frasco de perfume, certo? Se eu ficar com ele fechadinho e nunca abrir, ele nunca vai exalar cheiro nenhum. Ele vai ficar lá fechado e eu posso passar o dia, o ano, a minha vida todinha e ele nunca vai exalar em mim o seu perfume. Porque eu não abri o frasco e não utilizei ele. Então, do mesmo jeito, se você é crente, você precisa exalar. E você vai exalar como? Essa fragrância do conhecimento. Você precisa conhecer as escrituras. Você precisa falar para um amigo, falar para uma amiga, falar para um aluno, falar para um vizinho. Sabe? Tem tantas formas da gente mostrar Cristo, das pessoas ver Cristo em você. Ou, agora eu vou fazer feito, meu pai disse que tem crente que é agente secreto, né? Que ninguém sabe que ele é crente, mas timidamente, quando as pessoas perguntam se tem alguém que é crente, ele lá levanta a mão. É um crente agente secreto, porque ninguém vê. Eu lembro também de um episódio de uma pessoa que contou na igreja o seguinte, que ia todas as manhãs para a escola dominical, né? Aí teve um dia, e essa pessoa tinha um ponto comercial. Aí teve um dia que ele disse, não, hoje eu não vou fazer umas contas, Aí um vizinho dele disse, fulano, não vai não na casa dele agora não, que essa hora ele está na igreja. Aí quando ele sai de casa, com quem ele encontra? Com a pessoa que tinha acabado de dizer que não fosse na casa dele, porque ele estaria na igreja naquela hora. E parece que essa pessoa timidamente foi em casa, voltou, né, pegou a Bíblia e foi para a igreja. Porque ele sentiu o peso da responsabilidade. E quando o peso cai, é duro, viu? É duro. É como a irmã estava falando, às vezes a gente vai para a igreja, ninguém sabe daquilo que você está passando. Mas a mensagem ali é para você. Quantas vezes você não já passou por isso? Dizer, ai meu Deus do céu. Aquela mensagem, eu tenho certeza, será que ele passou a semana pesquisando? Não, é porque Deus está querendo falar, Deus tem um propósito para você. Tem um propósito na sua vida. E você precisa acordar enquanto é tempo, né? Acordar enquanto é tempo. Porque, como eu disse no início, a gente não sabe, né? O dia da nossa morte. Porque se a gente soubesse, eu não sei se será bom ou se será ruim. Eu acho que deveria ser ruim, né? A gente saber que no dia seguinte iria morrer. Eu acho que talvez não tivesse... Sei não. Eu não quero imaginar porque eu não sei. Mas eu acredito que acho que bom não é não. Você saber o dia que vai morrer, a hora, o segundo. Mas ninguém sabe, só Deus, né? E aí aconteceu um outro fato essa semana de o pai de uma irmã nossa, que eu quero até que as irmãs orem por ela, né? E ele saiu de casa simplesmente para ir levar comida, que ele tem um sítio. Ele estava se dirigindo ao sítio para levar comida para os bichos, um saco de ração. E no caminho, antes de chegar no sítio, ele sofreu um acidente, uma outra moto bateu na moto dele e ele estava de capacete, mas o capacete estava solto, o capacete voou e ele bateu com a cabeça no chão e chegou a falecer. Então assim, ele não sabia, né? Ele não sabia que naquele dia ele iria não voltar mais para casa, né? Então do mesmo jeito que aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós estamos sujeitos a tudo. Só Deus é que sabe a hora da nossa morte. Então, vamos procurar, quem é crente, servir a Deus com fidelidade, com alegria, como essas mulheres que exalaram perfume. E como a Bíblia fala aqui, manifestar em todo lugar a fragrância do conhecimento. Você só pode manifestar essa fragrância se você tiver Jesus. Agora vamos para os cheiros de morte. Como eu falei, eu só trouxe 2 exemplos, né? E mau exemplo a gente precisa muito, só precisa 2, já tá de bom tamanho. Mau exemplo não precisa muito não.
2 já está de bom tamanho. Eu tinha separado, fora Jezabel, a mulher de Ló, a mulher de Jó, que ela, assim, uma coisa que me chama muito a atenção na história da mulher de Jó, é quando ela diz, depois de todo sofrimento, depois que ele perde tudo, até a saúde foi tirada de Jó, a mulher que estava ali ao lado dele diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Que bela ajudadora, né? Você passar por um sofrimento e perder seus filhos, perder seus bens, perder tudo. Ele perdeu tudo, minha gente. Tudo, tudo, tudo. Inclusive a saúde. Mas, certo? Ela estava ali do lado dele e naquele momento disse, teu sofrimento aí, cadê teu Deus? Amaldiçoa ele e morre. Simples, né? Para ela. Então, assim, não queremos ser esse exemplo de morte, né? Esse cheiro de morte. Até porque o crente, ele não, mesmo que ele queira, ele não pode exalar o cheiro de morte. Né? É como um frasco fechado. Ele não vai exalar perfume, o cheiro nenhum, mas vai estar ali. A função dele ele não vai estar cumprindo, não vai estar fazendo. Porque a função do perfume é perfumar. Mas se ele está ali fechadinho, é igual o crente que não quer exalar o bom perfume de Cristo, né? Mas vamos para Jezabel. Embora ela se vestisse bem, se enfeitasse, o seu interior era feio e mau. A Bíblia não relata em que tipo de armadilha caiu o rei Acabe para se aproximar e se casar com esta mulher, que amava outros deuses e cuja a maldade fazia parte da sua vida, exalando o cheiro de morte para a morte. Jezabel era uma mulher autoritária e má. A intenção do seu coração era matar todos aqueles que não adoravam, todos aqueles que adoravam ao Senhor Deus de Israel. O seu Deus, né, o Deus de Jezabel, era o de Baal. Num culto a seus deuses, né, era costume eles queimarem criancinhas como sacrifício, em ritual de cheiro de perversidade. Aí por aí você tira, né? No caso, eu destaquei isso aí como envolvido com bruxaria, né? Essas coisas é envolvimento com bruxaria. Então, assim, por aí vocês tiram a maldade que residia no coração dessa mulher. Ela queria matar todo aquele que não adorasse ao Deus dela, né? A Baal. Ela queria a morte, ela queria ver a morte de todos os profetas. E como ela matou muitos, ela só não conseguiu Elias, né? E ainda com essa questão de ritual e de perversidade, me veio agora na mente, né? Porque assim, esse mês de novembro se comemora o Halloween. Se comemora o final de outubro, né? Pronto, tem nada não, mas tá bem pertinho. Quase na véspera, finalzinho de outubro e início de novembro. Se comemora muito o Halloween, se fala muito em Halloween, né? Vocês têm noção do que é essa festa? É uma festa voltada para a bruxaria, de adoração à bruxaria. E que não faz parte da nossa cultura. Isso é uma cultura, vamos dizer, lá dos Estados Unidos. Então, não tem nada a ver conosco, né? Principalmente com crente. Mas tem muita gente, certo? Envolvida com essas coisas. Ah, não, mas uma bruxinha do bem. Existe bruxinha do bem. O meu Deus é o Deus de vida. É um Deus que nos dá vida. Não é um Deus de morte. Não é um Deus para a gente estar cultuando a morte. Porque o que fala do Halloween é o quê? Os símbolos da festa é o quê? Caixão, povo derramando sangue, bruxaria, uma série de coisas. Então, assim, este não é uma festa para mim, que sou crente. É uma festa para quem é do mundo, para quem é pagã, né? Como a Jezabel aqui, né? Que isso aqui para ela era fichinha, né? Para quem queimava criancinha, uma festa dessa não era nada. Então, assim, ela era
perante Deus, era considerada mal. Era mal aos olhos de Deus. E aí em casa vocês podem ler 1 Reis 16:30, que toda a maldade que foi cometida por Acabe, certo? Ela estava por trás. Ela que influenciava. Então que possamos não usar a Jezabel, certo? Como exemplo. Eu até essa semana pensando que eu tenho uma aluna chamada Jezabel. Eu não sei o que levou a mãe talvez a não conhecer a história e não ter conhecimento nenhum da Bíblia, colocar o nome de um filho de Jezabel. Pode até ser bonito, mas a história da mulher é uma história muito perigosa. Vamos para a mulher de Ló. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Eu li Gênesis 24 ao versículo 26. Então, a mulher de Jó olhou para trás. O olhar para trás é perigoso, porque Deus, sabe, Ele dá ênfase na sua palavra. Lá em Lucas 9:62, que Ele diz assim: E disse-lhe Jesus: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, ela não estava apta para o reino de Deus, né? Ela não era um exemplo de olhar para trás. Nós temos que olhar para Jesus, nosso autor e consumador de nossa fé. E você que é crente, ele vai continuar olhando para trás, de olho nas maravilhas que o mundo oferece. Eu até botei aqui, maravilhas entre aspas, porque de bom não tem nada para oferecer não, isso é tudo ilusão. O bom mesmo está nos céus, nos esperando. Ali é bom. Isso para quem tomou a decisão, viu? Não espere morrer para tomar a decisão, porque aí já era, é tarde demais. Tem um hino do cantor cristão que diz: Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Então, a escolha é sua. Não espere morrer não, porque Deus, Ele é bom. Ele é fiel. Ele é amor. Tem muitas características. Mas Ele também é onipotente, onipresente. Ele é justiça. E é como eu disse a vocês, Ele não poupou a vida do filho dele, do seu filho Jesus Cristo, para morrer, para se fazer maldito por nós. Então, vocês acham que Ele vai poupar um miserável pecador? Ele vai poupar um miserável pecador que em todas as nossas ações são como trapo de imundícia. Tudo que a gente possa fazer de bom, para Deus ainda é ruim. Que nada do que a gente vai fazer é considerado bom. Eu li Hebreus 12:2, que é: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Então, olhar para Jesus e não para trás, como o exemplo da mulher de Ló. Certo? Olhar para Jesus, que é o nosso autor e consumador da fé. Então agora nós vamos ver quando o bom se torna inimigo do ótimo. E aí eu vou citar a passagem que se encontra lá em Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. Que é a história que vai falar de Marta e de Maria. A história de Marta e de Maria. Todas duas crentes, certo? Todas duas eram para exalar o bom perfume de Cristo. Mas as ações, umas simples açõezinhas, que assim, a atitude de Marta, a gente olhar assim, como
donas de casa, né? Uma atitude errada. Ela queria o quê? Receber bem Jesus. Ela queria estar com a casa arrumada, ela queria estar com o almoço pronto, ou jantar, seja lá o que for. Ela queria estar com tudo pronto. E aí no texto lá de de Lucas 10, 38, a gente vai já ler, ela queria que Jesus tivesse piedade dela e que a irmã que estava ali aos pés de Cristo, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer, fosse ajudar ela. E aí o que é que Jesus disse? Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, será que nossas atitudes, certo, é igual a de Marta ou igual a de Maria? Quantas vezes, né, a gente não age igual a Marta, né? Quantas vezes não deixa a gente de ir para a igreja num culto de quarta-feira, num culto de oração, na escola dominical, num culto de mulheres? Por quê? Ai, eu trabalho demais. Eu só tenho o sábado e o domingo para arrumar minhas coisas. Aí, vai marcar um culto para as mulheres para esse dia. Como é que eu vou ajeitar as coisas? Gente, fecha a casa e ninguém vai lá não. E se chegar, as portas estão fechadas, ninguém entra. Foi uma coisa que eu aprendi. Aprendi a duras penas, mas eu digo a vocês que eu aprendi. Hoje em dia, deixar de ir para a igreja no domingo, na quarta, só se for impossível. Inclusive, até esse ano, fui muito provada com essa questão de cultos de quarta-feira, né? Porque como eu sou professora, eu posso escolher o meu horário de trabalho. E eu nunca dou conveniência para quarta-feira à noite. Nunca. Eu sei que tem culto, então por que eu vou deixar de ir para o culto para ir para a igreja? Ou para ir para o trabalho, né? Por quê? Então eu não dou. Mas fizeram questão de botar. A quarta-feira é o dia que eu mais trabalho da semana. Tem 5 dias, né? Mas a quarta-feira eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Mas eu vou. Só o restinho. Nas quarta-feiras tem quarta-feira lá que eu tô só a graça de Deus. Se disser durma, durmo mesmo. Se me encostar, se encostar a cabecinha na parede, já era. De cansada, de dar aula manhã, tarde e noite. E aí até a Luciana disse, mulher, hoje tu faz de conta que são teus alunos, lá ninguém vai te dar trabalho, lá ninguém vai te aperrear, não vai conversar. Eu digo, um pouco até, falando assim até bom. Mas ficar lá na frente, onde eu vou ficar, é muita responsabilidade. Então eu nunca faço isso. Mas esse ano foi provado assim. Inclusive até uns dias atrás aí. E até essa semana, teve uma professora que queria que eu trocasse minhas aulas, que eu dou primeira e segunda na quarta-feira, né? Aí como termina à noite, 7h20, aí o Sanísio, quando tu sair de casa, tu passa lá que eu já estou te esperando. Que é o horário que a gente sai e vai para a igreja, né? Tu pode passar que eu já estou te esperando. Aí ela queria, por fim da força, não mulher, troque. Eu disse, posso não que eu marquei compromisso. Eu vou para a igreja, vai ter ensaio e a gente vai ensaiar. Não posso de jeito nenhum. Se fosse outro dia eu poderia até trocar, mas hoje, troco não. Não sei se ela gostou, se não. Sei que a diretora também não me olhou com os bons olhos, mas fazer o quê, né? Paciência, né? A gente não pode agradar todo mundo. Então aqui, o bom inimigo do ótimo. Certo? Marta, ela queria apenas a ajuda da sua irmã. Que fosse lá ajudar ela nos serviços domésticos, né? Mas Jesus disse, Maria escolheu a boa parte da qual não lhe será tirada. Vamos ler, né? Mateus 10, ou Lucas, a boquinha hoje está acelerada. Lucas 10, 38. Para encerrar, viu, irmãs? A gente está terminando, está concluindo com esses 2 exemplos. Que, apesar de todas as 2 crentes, mas uma exalava o perfume e a outra, o perfume estava como, vamos dizer assim, adormecido, né? Sem um frasco,
somente de enfeite. Mas todas duas crentes, viu? Acharam Lucas 10, 38. Encontramos essa situação na vida de Marta e Maria. Vejamos a narrativa das Escrituras sobre as irmãs de Lázaro. E aconteceu que, indo eles no caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E qual a parte você escolheria? Isso fica para vocês refletirem. Então, que Deus nos abençoe, que o bom perfume de Cristo possa exalar em nossas vidas, que possamos sair daqui exalando este perfume. E aqueles que não têm a Jesus Cristo, que não têm o bom perfume de Cristo, possa sair esta noite com essa convicção: eu quero Cristo, eu quero Jesus em minha vida, eu quero o bom perfume de Cristo. Não saiam daqui sem tomar essa decisão. Essa é a decisão mais importante. Todas as decisões comparadas com essa não tem valor nenhum. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não sei se essa semana ou foi a semana passada eu vi alguma coisinha assim de alguém que trabalhou toda a sua vida, ganhou uma fortuna, certo? E perto da sua morte foi procurar um médico. Eu tô sentindo uma dor. O médico disse: vá para casa. E passaram-se 3 dias depois, aquela pessoa desfrutando da sua riqueza só apenas 3 dias. Se era tão rico, não deu para usufruir de quase nada, né? E aí morreu. Não leva nada, tá? Não levou nada. Deixou tudo aí, de herança. Então, para que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que o bom perfume de Cristo possa exalar em nossas vidas. Amém. Amém. Luciana? Amém. Deus abençoe a irmã.